Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, dando início a esta semana conversando aqui com o ministro do Evangelho, o pastor Sérgio Alves, que sempre está nos falando da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, para que nós possamos ter uma força nessa caminhada na nossa vida terrena e também, especialmente, buscar viver bem neste tempo de vida que temos, não é, pastor Sérgio? Tudo bem? Boa noite a todos, estamos de volta com muita alegria aqui para falar da palavra de Deus com todos vocês e espero que Deus sempre ilumine a todos nós que estamos aqui realizando o programa para que tudo venha de acordo com as necessidades de cada telespectador. Ok. Bem, pastor, a gente está sempre falando aqui das coisas da alma, não é? Versus as coisas do mundo em que se vive. Eu creio que o ser humano sempre foi conflituado em sua alma, de uma forma ou de outra, às vezes menos, às vezes mais, né? É mais em alguma área ou em outra, mas há sempre uma busca constante de algo que muitas vezes não se sabe. Né, se pensa que é sucesso, que é dinheiro, que é o ter, né, que é o realizar-se, né, que é a felicidade, mas qual é essa felicidade? Né? E o ser humano está sempre buscando. E uma das palavras da Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa que talvez Deus é só para quando a gente morrer, né? Daí a gente vai para Deus, enfim, e aqui a gente vive, faz as coisas que aprende, que acha certo, né? Mas ali diz: se a nossa esperança nessa em Cristo, né, em Deus, no caso, se limita apenas a esta vida que nós estamos acostumados, eu penso, não a vida aqui, mas esse sistema de vida conforme ele né, nós seremos infelizes, porque eu vejo que Deus é muito mais do que isso. Ele é um ser vivo que interage comigo, com o qual eu interajo. Né? É algo que se absorve, que se sente e que trabalha conosco e ao nosso favor, né? Quando nós o buscamos. Então há uma relação ativa com esse Deus, né? E não somente aquilo que a gente acha que o sistema humano diz que tem que ser para as nossas vidas, não é? Sim. Veja bem aqui que a vida natural que todos os que nasceram e viveram aqui, os que já estão vivendo e também vão sair daqui, isso aqui não é fim, é meio. Eu vejo que a humanidade, quase em todas as gerações que eu tenho conhecimento, eles absolutizam a vida natural como sendo o fim de todas as coisas. Ninguém se preocupa com o depois da vida terrena. É muito raro uma pessoa ficar preocupada, tensa, porque eu tenho que saber o que acontece depois da minha partida dessa terra. Né? Você pode perceber que não é comum as pessoas se preocupar com isso. Então, se a vida natural é meio, nós estamos totalmente despreocupados com o fim. E ele vem, né? E o fim vem. O ciclo se encerra. Sim. Então, agora, toda a verdade divina não esconde isso de ninguém. Isso sempre foi pregado de geração em geração, como até hoje tem nessa geração, que o homem foi feito para voltar para Deus, porque ele se perdeu de Deus e ele precisa voltar para Deus. Então, porque o plano
perfeito, divino, faliu lá no princípio, no primeiro casal. Que não era isso que era para acontecer com as nossas vidas aqui. Isso não era o plano original de Deus. Mas em Cristo, Deus recuperou o plano original. E agora oportuniza as pessoas a voltarem para Deus, para continuar o plano original. Né? Então, a visão que nós temos de nós, do mundo, do futuro, de Deus, essas coisas, está tudo equivocada. Porque a gente desorganizou completamente a nossa escala de importância dentro de nós. Nós não temos nem conhecimento do que é mais crucial para a nossa vida eterna. Porque todos são eternos, todos. Só que vai ter os eternos condenados e os eternos salvos, glorificados. E as pessoas não sabem disso. Muitos nem creem e outros até têm um entendimento, mas não querem encarar muito, têm medo de pensar nessas coisas. Né? É mais fácil não encarar às vezes, só que não conhecer o problema não nos impede de tê-lo. Né? Então isso é com tudo. É a coisa mais triste uma pessoa achar que a sua vida terrena é o fim. É meio. Isso é muito triste e, ao mesmo tempo, quando se crê, é isso que nos traz esperança. Tá? E isso também é algo que as pessoas estão enfrentando muito. Já falamos num outro programa, né? Mas como praticar isso, pastor? Como colocar isso na prática? Né? A gente precisa auxiliar as pessoas para que elas peguem o fio da meada novamente, né? Para que elas se encorajem de buscar, de saber, né, que isso aqui não é o fim, que isso é o meio e de que a gente pode fazer nosso futuro, digamos assim, através das nossas escolhas, dos nossos investimentos, né, na nossa vida, tanto presente quanto futura, né, seja ela assim, natural ou na eternidade, especialmente que é eterna, né, como o nome já diz, não é que será para sempre. Né? Como as pessoas podem, a partir de hoje, já buscar, começar a trabalhar para que isso se concretize e para que ela viva melhor, já não só projetando lá para o futuro. Né? A gente tem que considerar que todos os que não conhecem Deus e têm intimidade com Deus e foram capturados por Deus, eles vivem de forma independente de Deus, não se preocupam com Deus. Agora, a Bíblia diz que o homem não chega a Deus por si só, ele tem que ser escolhido e chamado por Deus. Então, o que eu entendo por isso? Se Deus está olhando para todo o planeta e Ele sabe, pela sua onisciência, qual o coração que anela por Ele, mesmo não o conhecendo. Às vezes a pessoa talvez até nem saiba, quem sabe, não é? Que Deus Exato. Já está lá de olho nela, esperando um momentinho. E realmente isso é a verdade. Eu estava lá no mundo perdido, nas festas, na bebida, no vício, mas de repente eu me vi dentro da casa de Deus, mas isso aí eu não planejei, né? Sim. Então acontece circunstância na nossa vida que é o convite de Deus para a gente chegar aqui, pela dor, pelo amor, seja de qualquer jeito, pela dificuldade aqui, ali, acolá, mas a gente chega, porque Deus chama assim. É verdade, que convite maravilhoso, né? A gente nem imagina, né? Conversando assim antes dos nossos comerciais aqui rapidamente com uma pessoa que encontrei, né? E que está assim realmente se dedicando, já é uma pessoa com mais idade e tudo, né? A buscar Deus, né? E aí eu fiquei muito feliz, eu disse que bom, né? A pessoa tá buscando e tudo, né? Não estava entendendo ainda muito bem, mas estava buscando. Daí eu disse, olha, né?
se Deus te chamou é porque Ele te escolheu. Eu disse, e tem uma coisa, depois que Deus entra na tua vida, Ele não sai nunca mais. E ele disse, eu disse sim, graças a Deus, porque realmente essa caminhada com Deus, ela faz toda a diferença na vida da gente, sim. Não da forma como as pessoas às vezes acham, né? De uma forma visando o ser bem-sucedido só naturalmente, não é materialmente, mas de outras formas muito além disso, muito mais satisfatórias, muito mais prazerosas, não é? As pessoas têm que buscar para achar, como diz na palavra. Mas, pastor, vamos fazer um breve intervalinho e já voltamos aqui com o senhor. Estamos de volta e hoje nesse programa, pastor, eu gostaria muito assim que as pessoas que estão assistindo terminassem esse programa assim motivados a buscar Deus, a mudar a sua vida, a dar um up assim na sua qualidade de vida, né? A tomar uma atitude, aquelas que estão realmente precisando, insatisfeitas ou com problemas de qualquer ordem, né? Porque Deus ele age em todas as áreas da nossa vida sem restrição, porque foi todas ele que criou. Não é? E as pessoas ainda não conhecem Deus. A gente que pensa que conhece e conhece um pouco Deus, né? Ainda não conhece nada, né? Porque são muitos anos de caminhada para entender, para conhecer um pouco melhor Deus e também as maneiras de como Deus age, o pensamento de Deus, né? Praticar então já é mais outros 500, como diz o ditado, né? Já que né, é necessário a prática, porque senão não adianta ter o conhecimento e não colocar em prática, para daí então realmente usufruir do resultado, né, dessa química toda aí. Mas eu queria lhe perguntar, lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: Deus disse a Moisés, após ele perguntar qual era o nome de Deus, né? Eu sou o que sou. O que significa isso? Este é o meu nome eternamente. Eu sou o que sou, né? Então, esse Deus que é o que é, né? Como ele está, como ele entra, como ele age em nossa vida, no dia a dia, na prática, como nós podemos ter essa nossa vida em comunhão com Deus, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, sobre o corpo, sobre as emoções, sobre a mente, né? Sobre as coisas materiais, sobre a saúde, né? Sobre tudo. Quem é esse eu sou o que eu sou? Ele é o tudo, né? O que é produz o tudo em tudo. Todos. Deus, não é fácil de explicar isso, mas vou fazer uma tentativa aqui alegórica. Vamos supor que Deus seja uma central que autoexistente. Ninguém o criou, ele se autogerou. E dele saiu tudo que existe no universo, na Terra, em tudo que é lugar. Tudo ele criou. É a fonte de vida. Ele é uma central que tudo que ele deseja chamar aqui a existência, uma coisa que nunca existiu, ele chama, pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Então ele disse, lembra quando inicia o livro de Gênesis, ele disse, águas sejam povoadas pelos animais. E aí surgiu os peixes. Ele fala e a coisa acontece. Há uma determinação deste Deus, desse poder único, dessa fonte, né, dessa central, e as coisas se realizam, surgem. Exatamente. Então Deus é o grande cosmos, né? É o total de tudo. Tudo sai dele e volta para ele. Ele sempre será ele, o eu sou.
E ele é tão grandioso assim, como é que ele pode estar dentro da gente, como diz na palavra, não é? Que Deus se dispensa para dentro de nós toda essa grandiosidade. É por meio do seu Espírito, né? Porque o Espírito, ele não tem matéria. O Espírito é uma energia. E a gente não sabe que tipo de energia é essa. Se ela é eletromagnética, se ela é radioativa, se ela é nuclear. A gente não sabe. Com certeza é diferente de tudo que nós conhecemos, né? Com certeza. Então, quando Deus, que disse que façamos o homem apareceu? A gente tem que crer, não vai saber explicar isso muito talvez, então, mas... Então me prova. Né? A pessoa diz, então me prova, eu estou aqui. Sim. O quê? Tu acha que um homem me criou? Exatamente. Você acha que eu vim de um animal? Né? Qual é o animal que tem esse raciocínio que nós temos? Mas é a evolução. Não, Deus criou tudo segundo a sua espécie, está escrito. Não tem evolução. Evolução é dentro da espécie. Sim. Né? Sim. Foi a primeira coisa que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Foi a primeira coisa que ele criou, que tem registro na Bíblia. E mesmo dentro da espécie, olha a biodiversidade, né, de todos os seres, É uma coisa muito fantástica para ser simplesmente uma evolução de uma única coisa. Realmente é algo muito mais complexo, e eu recebo sempre, porque tenho interesse, né, nesses conhecimentos científicos, novas descobertas, não é? Porque eu justamente creio em Deus e creio que seja exatamente como o senhor está dizendo. E eu acho fantástico como vira e mexe vem a notícia da descoberta de uma nova partícula que dentre bilhões que já se conhece, é algo que ainda não se conhece. Então, não é tão difícil crer em Deus, que é uma energia altamente pura, eu creio, né? Alguma partícula que realmente o homem não tem esse acesso através do seu conhecimento racional, né? Mas que essa partícula se dispensa para dentro de nós e tem um poder. Isso que é o importante, né? Porque quando a gente experimenta dessa partícula, a gente sente esse poder, a gente desfruta desse poder. Esse poder é algo que transforma, né? Assim como medicamentos podem transformar a saúde da gente. Então seria a minha forma talvez de explicar um pouquinho da minha experiência, porque deve ser muito subjetiva com cada um, né? Mas é algo realmente muito difícil de explicar, é só a gente experimentando, né? Tomando a medicação para saber o efeito que dá. Exatamente. Então eu creio que com Deus também é assim, não é? Tem que praticar o versículo para ver o que ele produz. E a palavra de Deus, nós lendo a Bíblia, buscando na Bíblia esses ensinamentos, há um descortinamento disso, se consegue buscar ali, né? Como buscar para que não seja uma simples leitura a Bíblia, como um livro tal qual o outro? É que o livro, ele tem essa palavra, é diferente de todas as outras que o homem escreveu, né? Porque a unção, que é o Espírito, a vida e a luz, está contida na palavra. Ela é viva, essa palavra. Ela não é uma palavra de literatura humana, o homem que escreveu. Embora o punho dos apóstolos foram usados, mas a palavra é divina e celestial. É de uma outra dimensão. Sim. Olha, muitos cientistas que fizeram muitas descobertas, não é? Lá no início eram chamados de loucos, né? Se era mulher, então, né? Mas vamos só fechar o parênteses já, né? Era mais doida ainda, né? Às vezes ia até para a fogueira. Mas realmente eram chamados de loucos, e posteriormente realmente se viu aquilo que eles conseguiram ver, né? E sentir e perceber. Mas não tem outra maneira, eu creio, que tal qual quanto esses cientistas, a gente tem que buscar, experimentar, testar,
né? Até que realmente aquilo se comprove, porque outros já tiveram experiência, comprovaram, estão passando esse conhecimento, desfrutaram dessas experiências, né? Então, realmente, como tudo na vida, é um aprendizado, mas a gente tem que crer para ver, eu digo, né? Não é ver para crer, a gente tem que crer para começar a ver, porque só como cientistas, né? Tu tem que acreditar que aquilo exista para daí buscar aquilo, né? E comprovar que aquilo existe. Assim foram com, né, muitas das grandes descobertas. E Deus é uma grande descoberta, sim, não é? É uma grande descoberta na vida de uma pessoa. Quando realmente há uma experiência concreta, né, depois de uma busca, é algo realmente uma grande experiência. Para mim conhecer Deus, eu preciso de Deus. Se Ele não me autorizar a chegar a conhecê-lo, eu nunca vou conhecer. Então tem que chegar e pedir: Senhor, eu quero te conhecer, Deus, eu quero te conhecer, te mostra para mim, tem que fazer Aí o que Ele vai dizer? Vai para a minha palavra. Primeira coisa que Ele vai determinar: lá tu vai me conhecer, lá tu vai saber quem eu sou. Então, o processo é lento, né? Veja bem, se Deus tem um poder para... Eu estava com um tumor no meio da minha mão certa vez, nas costas de uma senhora idosa. Eu era bem novinho na fé, isso foi na década de 92, 93. E eu com os olhos fechados e eu vi aquela coisa sumir das minhas mãos. Então que poder é esse? Quem é que pode fazer isso? É algo que se desfaz, assim como um raio laser desfaz alguma estrutura, né? É aquela energia que o senhor falou, né? Que a gente não conhece ainda, mas que é poderosa, né? Para fazer e desfazer coisas. Né? Agora, mais poderoso ainda é quando você vai buscando a palavra de Deus e Deus vai mudando a tua ideia, a tua opinião, o teu gosto, a tua vontade. Isso é mais poderoso ainda. Transformar corações e emoções é fantástico. Só Deus. Homens podem ajudar, sim, muito. Agora, transformar verdadeiramente é algo divino. Graças a Deus, a gente tem a possibilidade, por isso eu deixo aqui, né, sempre essa dica: busca, está escrito na palavra, busca e achareis, pedi e dar-se-vos-á, né, batei e abrir-se-vos-á. Então vamos bater na porta de Deus, incomodar Deus todos os dias, né, até que Ele abre essa porta aí pra gente viver melhor, pra gente ser mais feliz no dia a dia, sempre. E todas as pessoas que nos acompanham hoje têm a solução dentro de casa. É só pegar a Bíblia. Isso aí. Esse livro maravilhoso, né? Tá aí a dica para você, ó. A Bíblia Sagrada tem muita coisa aqui, gente, fantástica. É um livro maravilhoso. Gente, nosso programa hoje já chegou ao final, né? É tão bom conversar aqui sobre as coisas de Deus e transmitir isso. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença conosco, pastor. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Fiquei, assim, muito feliz de participar com vocês e que Deus abençoe vocês e até a próxima semana, quando teremos o próximo programa aí, tá? Boa noite a todos. Boa noite, até lá. Verbo.